Olá, meu nome é Nair Belo, sou aluna da Uninter e faço o curso de Pedagogia. Estou fazendo estágio de gestão escolar e vou falar um pouco sobre ciências, meio ambiente e sustentabilidade. Sobre o meio ambiente, como podemos preservar, restaurar o meio ambiente, cuidar dos rios, cuidar da nossa natureza. Esse trabalho tem como objetivo associar a atividade escolar a um tipo de entretenimento e que, quando utilizado de forma correta, exerce uma função motivadora e informativa. O cinema é uma arte encantadora. Com isso, seu uso na sala de aula pode ser inserido no âmbito das chamadas mídia educação, ligadas às tecnologias de informação. Na visão atual da educação baseada no uso de tecnologias digitais, cada vez mais presentes no âmbito escolar, torna-se objetivo do docente o desenvolvimento de estratégias de ensino que interessam e motivam os discentes na busca do conhecimento. Ao discutir o projeto político-pedagógico, deve considerar a utilização de diferentes mídias como processo de dinamização dos ambientes de aprendizagem, a construção de novos saberes. Nesse contexto surge um novo paradigma de educação, na qual diz: quadro, livros não são mais os únicos recursos. Os professores, em sua atividade de docência, necessitando assim formular estratégias e atividades didáticas pedagógicas a partir das tecnologias disponíveis em sala de aula. Nas últimas décadas, a gestão de resíduos na indústria privilegiou a eficiência dos processos produtivos e o uso de modernos equipamentos para reduzir sua geração. O reaproveitamento e a reciclagem consolidaram o dia a dia das empresas. Iniciativas com eficiência e a produção mais limpa ganham cada vez maior espaço. Programas que conectam diferentes empresas como insumo para outras cadeias produtivas ganham destaque ao alinhar incentivos econômicos e ambientais. A ciência tem como objetivo principal entender a dinâmica do espaço, para auxiliar no planejamento das ações do homem sobre entender as formas de relevo, os fenômenos climáticos, as composições sociais, os hábitos humanos nos diferentes lugares. São imprescindíveis para a manutenção da vida em sociedade. Analisar as ações humanas em suas diferentes relações, identificando características culturais, políticas, econômicas e naturais, percebendo os contrastes sociais e a importância política de algumas regiões. No contexto mundial, é propiciado a construção de um conhecimento crítico. O plano de aula costuma sugerir uma estrutura pré-definida. Nele deve conter os objetivos específicos, a justificativa, o tema, o conteúdo programático e o desenvolvimento. A sustentabilidade é basicamente a capacidade que o ser humano possui de usufruir dos recursos naturais presentes no planeta sem comprometer o uso das gerações futuras. Nesse sentido, por exemplo, temos cada vez mais
a preservar do que destruir. O termo em ação cotidianas como o consumo de produtos naturais, reutilização de embalagens recicláveis, utilização de transporte menos poluentes, investir em medidas que visam a aplicação de práticas sustentáveis na cadeia produtiva. São ações que diversas empresas estão adotando para aperfeiçoar processos para reduzir o impacto ambiental para atrair consumidores. Uma gestão com sustentabilidade tem ganhado mais espaços na agenda estratégica das instituições. Essa visão é essencial para o crescimento e manutenção da empresa, em um mercado cada vez mais consciente e exigente, com a conservação dos recursos naturais, quanto para o desenvolvimento do país. As reduções da disponibilidade de recursos naturais e o consequente aumento dos custos colocam em primeiro plano a busca pela eficiência. Soma-se a isso a crescente preocupação com as repercussões das atividades econômicas sobre o meio ambiente e com as mudanças climáticas. Para isso, precisamos orientar a boa prática e reciclar para não poluir. A água, como fator primordial no desenvolvimento sustentável. Que o nosso planeta tem grande quantidade de água, todos sabem, mas apenas 3% é disponível para o consumo humano. Isso é preocupante, visto que um recurso essencial para a manutenção da nossa vida e para o desenvolvimento sustentável. Além disso, a demanda de água aumenta a cada dia, assim como a poluição das reservas da água doce. Para muitos países, a escassez de água é um problema grave. Por isso, políticas públicas são necessárias para a manutenção de uma qualidade de preservação. O papel da água no desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é um conceito que envolve fatores econômicos, culturais, sociais e ambientais de uma sociedade. Segundo ministra norueguense, a definição para esse conceito, o desenvolvimento sustentável quer dizer ser capaz de dar conta das demandas atuais, sem que isso prejudique a capacidade das próximas gerações de satisfazerem as próprias necessidades. Como já falamos, a água é um recurso escasso e finito, indispensável para todos os seres vivos. Como o papel fundamental no desenvolvimento econômico, por fazer parte do processo da maioria das indústrias, a ser o insumo fundamental para a agricultura. Dessa forma, a sua preservação é disponibilidade e é fundamental para a manutenção da vida e o bom funcionamento da economia. Os desafios futuros. Segundo a ONU, cerca de 5 bilhões de pessoas podem sofrer com a falta de água em 2050. Um dos principais motivos disso é a má administração dos recursos hídricos, aliada ao crescimento populacional e às mudanças climáticas enfrentadas pelo planeta. A falta de saneamento básico é o resultado da carência. Os investimentos no setor. No Brasil, 35 milhões de pessoas não têm o acesso à água potável.
menos da metade do esgoto gerado é tratado. O lançamento desse esgoto sem tratamento ao meio ambiente polui os mananciais e tem grande impacto na vida aquática. Além disso, a poluição de um rio é um custo muito alto. Só é possível se os lançamentos de esgoto domésticos e influentes indústrias forem tratadas antes de serem lançados aos rios. Ou seja, a despoluição dos rios depende de investimentos em saneamento. O desmatamento florestal e as construções próximas às nascentes de rios também contribuem para as degradações desse recurso. Portanto, os desafios para o acesso universal à água são complexos e envolvem mudanças de hábitos e nas políticas públicas. Cuidar da terra pode ser entendida como cuidar do solo vivo. O estado do solo é frequentemente a melhor medida para a saúde ou bem-estar da sociedade. Há muitas técnicas diferentes para se cuidar do solo, mas o melhor método para saber se o solo está saudável é verificar quantas vidas existem lá. Cuidar, não desmatar, cuidar da água e preservar a nossa natureza. Cuidar da terra é proteger a si mesmo e a humanidade. Na grande maioria das vezes, gestos simples, atitudes corriqueiras de respeito e cidadania são ressaltadas no nosso cotidiano. Ao caminhar por um parque, por exemplo, você com certeza vai esbarrar com placas: não jogue lixo na grama, não polua os nossos rios. Parece bobo, não é mesmo? Mas se a placa lá é porque tem gente que não se preocupa com o meio ambiente e pensa que uma garrafa PET, por exemplo, não vai agredir a natureza. Pois bem, o Dia da Terra não poderíamos deixar de falar sobre essa data, criada em 22/4, para conscientizar as pessoas em relação aos impactos que o homem tem sobre a natureza e a importância de preservar toda a nossa riqueza, sem ao menos citar situações em que o nosso planeta está enfrentando. Nesses últimos meses, quem não viu, ou leu, ou assistiu as seguintes recomendações: lave as mãos, passe álcool em gel, use máscara ao sair de casa, evite o contato com pessoas, lugares aglomerados. Com certeza, de alguma forma, essa orientação chega até você. Afinal, essas são as principais atitudes que devemos tomar diante desse período em que o mundo está enfermo, com muitas pandemias mundiais. Todos os dias mídia reforça a cada dessas orientações. Tem gente que já está se cansando ao saber sobre elas, mas enfrentar, pelo menos, inclusive com saúde. Nós somos a terra e da terra. Então, temos sim que fazer a nossa parte, todos os dias, refletir sobre os impactos que causamos e, por exemplo, como um gesto, mesmo particular, pode atingir todos os outros organismos e pessoas. No dia da nossa casa, que muitos chamam de mãe, precisamos, sobretudo, nos atender e fazermos e causarmos até agora o que vamos fazer
a partir desse momento para construir um futuro melhor e saudável. Nem tudo é visível aos nossos olhos. Nossas florestas são atingidas e derrubadas as nossas árvores. Nossos oceanos, dia a dia, são agredidos. Espécies são extintas e muitos se tornam ameaçadas. São mudanças negativas que nem sempre nos saltam aos olhos. É porque não vemos. E mesmo que se tornam notórias, tem gente que insiste em não querer vê-las. Mas não se preocupe com as pessoas que não querem entender ou enxergar ou compreender. Na verdade, incentive-as a fazer o bem também. O que pode parecer clichê deve se tornar um lema. Faça a sua parte, afinal, cada um contribuir e ajudar, nós todos vamos conseguir curar, mesmo com poucos, o nosso planeta, pois juntos somos mais fortes, nós somos um só. E a natureza, nossa maior escola de vida, e nos mostra isso cada vez mais. Plante uma árvore. Pode parecer diferente, mas a árvore, além de nós proporcionar aquela sombra que alivia, traz inúmeros benefícios, elas podem diminuir a poluição do ar, ajuda no controle da temperatura e da umidade. Uma árvore pode durar aproximadamente 4.800 anos. Em apenas um ano, inala em média 12 kg de gás carbônico e emite oxigênio suficiente para uma família de 4 pessoas. Durante pelo menos 12 meses, o plantio de árvores é uma das principais recomendações de especialistas para combater o aquecimento global. A poluição mata indiretamente várias pessoas por ano. O aceleramento dos problemas como infarto, acidente vascular cerebral, a pneumonia, asma, câncer de pulmão, 90% das emissões dos poluentes é causada por veículos automotores. Além de economizar o tempo como o trajeto, a economia entra na parte do bolso também. Já pensou quantos fatores estão ligados com o dia a dia para quem opta pelo carro? Combustível, estacionamento, flanelinha, seguro IPVA, troca de óleo, balanceamento mecânico, funilaria, retoque, entre outros. O meio e a crise hídrica em diversos estados no Brasil. Economizar água não é apenas uma iniciativa, mas sim uma necessidade. Campanhas para a economia da água está sendo feita em todos os estados. Isso viemos pedir a sua ajuda também. Tome banhos curtos. Não parece mais possível economizar bilhões de litros de água. Feche o chuveiro. Sempre, se possível, evite o chuveiro ligado enquanto está se ensaboando. São uma dessas e outras orientações que nos passam. Mantenha a torneira fechada ao escovar os dentes. Não esqueça de fechar a torneira e é acessível para o consumo racional de água. Fique atento. A água pode faltar se nós começarmos a poluir as nossas terras, degradando o meio ambiente, cortando as árvores. As nascentes podem secar. Comemoramos 5 de junho
o Dia Mundial do Meio Ambiente. Foi criado em 1972. Durante a Conferência das Nações Unidas, a ONU, sobre o meio ambiente, na cidade de Estocolmo. Essa data é o objetivo de chamar a atenção dos governantes e da população para os problemas climáticos, para a importância de cuidar da natureza, gera uma postura crítica e ativa em relação às adversidades nos ecossistemas, devido à interferência contínua do homem. Cada vez mais, a sociedade vem discutindo as necessidades de ampliar a preocupação sobre o meio ambiente e os impactos negativos que nossas atitudes geram, sobre o desmatamento, a poluição, o extrativismo. São alguns dos principais transtornos que agem diretamente na sobrevivência dos outros seres vivos.